Pronto, pessoal, então vamos lá. Vamos conversar hoje a respeito da teoria da evolução, que com certeza vocês já ouviram falar da teoria da evolução, mas é uma teoria muito mal compreendida, certo? Então hoje nós vamos entender o básico sobre essa teoria, certo? Antes disso, eu preciso apresentar para vocês alguns conceitos fundamentais, certo? Então vamos lá, pessoal. Olha, o que é que acontecia? O ser humano, ele sempre se perguntou o porquê de existir tantas espécies diferentes na Terra, certo? Por que será que existem tantas espécies diferentes na Terra? E aí, existiam duas ideias para poder explicar a esse questionamento. O primeiro era conhecido como fixismo. O fixismo, ele dizia o seguinte, olha, todas as espécies são perfeitas e imutáveis, certo? E criadas independentemente uma das outras. Esse princípio, pessoal, ele tem um fundo religioso, né? Porque ele dizia o seguinte, olha, Deus criou todas as espécies do jeito que elas são hoje, e assim elas serão eternamente. A Terra, ela é desse jeito, fixa e imutável, e assim ela será eternamente. Então, isso quer dizer, pessoal, pela teoria fixista, que se eu voltasse, sei lá, 20 milhões de anos atrás na Terra, a Terra seria exatamente do jeito que é hoje. Se eu voltasse 50 milhões de anos e visitasse a Terra, ela seria exatamente do jeito que é hoje. Do jeito que é hoje. É isso que essa teoria ela dizia. Se eu fosse ao futuro também, essa teoria dizia a mesma coisa. Que se eu viajasse para o futuro, eu encontraria a Terra exatamente do jeito que ela é hoje, com todos os animais, todas as plantas, todos os fungos, todos os seres vivos e toda a Terra exatamente do jeito que ela é hoje. Só que teve um problema, pessoal. Os cientistas eles começaram a encontrar animais, plantas que não existiam mais. Então, o biólogo ele estava lá pesquisando e de repente ele achava um fóssil de um dinossauro. E ele dizia: opa, esse animal não existe mais. O que foi que aconteceu? Né? Encontrava um fóssil de uma planta e dizia: opa, essa planta não existe mais. O que será que aconteceu? Junto com isso, pessoal, os geólogos foram provando que a Terra ela é dinâmica, ou seja, que os continentes eles se mexem, que o clima da Terra, o clima global, ele muda de épocas em épocas. Então, por conta disso, o fixismo ele foi deixado de lado. E aí foi surgindo uma nova teoria, chamada de teoria da evolução. O que, é que a teoria da evolução ela diz? Ela diz o seguinte, olha, na verdade, as espécies, ao longo do tempo, elas estão mudando. É isso que a teoria da evolução ela diz, que ao longo do tempo, as espécies estão mudando. Então, se eu voltar lá no passado, as espécies que eu encontro lá no passado não são as mesmas de hoje. Por quê? Porque as espécies, ao longo do tempo, elas mudam. Se eu for lá no futuro, as espécies que eu encontro, que eu encontrarei lá, não são as mesmas de hoje, porque elas mudam ao longo do tempo, certo? Professor, e por que que elas mudam? Por que que as espécies elas estão em mudança? E aí, pessoal, eu tenho dois pensadores que vão explicar o porquê que as espécies mudam. O primeiro, ele é chamado de Lamarck, certo? Prestem bem atenção no que é que Lamarck dizia. Lamarck ele dizia o seguinte, pessoal, olha, que as espécies elas estariam mudando ao longo do tempo por usar ou deixar de usar uma determinada estrutura. Então, por exemplo, se uma girafa, aqui na imagem, olha só, se uma girafa força o pescoço para alcançar as folhas que estão lá em cima, esse pescoço vai crescer. E aí, quando essa girafa tiver um filhote, esse filhote dela já vai nascer com um pescoço grande. Olha só. Certo? Então, essa era a lei de Lamarck, que ele chamou de lei do uso e do desuso. Certo? Se eu uso uma coisa, ela desenvolve. Se eu deixo de usar aquela coisa para de funcionar. No caso da girafa, a girafa usou tanto o pescoço que cresceu. Olha só.
Ele dizia também que, por exemplo, os peixes que vivem no escuro, em cavernas, em profundidades altas, esses peixes seriam cegos porque eles não usaram os olhos. E aí os olhos pararam de funcionar e os filhos dele já nascem com os olhos sem parar, sem funcionar. Essa era a lei de Lamarck, a lei do uso e a lei do desuso. Se você usa uma coisa, ela desenvolve. Se você não usa uma coisa, ela para de desenvolver. Certo? Essa era a ideia de Lamarck. E ele dizia que assim, as espécies iam mudando ao longo das eras. Se uma espécie usava muito as suas asas cresciam. E aí seus filhos nasciam com a asa grande. Será que isso é verdade, pessoal? E aí, vocês concordam? Será que isso é verdade? Eu acho que não, né? Foi então, pessoal, que surgiu um outro pensador, chamado de Charles Darwin. E aí vocês conhecem muito bem esse nome, Charles Darwin. O que foi que Charles Darwin disse, pessoal? Ele disse, olha, acho que Lamarck não está tão certo, não. Darwin, ele propôs, pessoal, que na verdade as espécies evoluem por seleção natural. Professor, o que é a seleção natural? Vamos pegar o exemplo da girafa. Para Lamarck, a girafa esticou o pescoço porque ela quis. Ela forçou o pescoço até crescer. Darwin disse que não. Darwin disse o seguinte, olha, em uma determinada época, existia girafa de pescoço com os pescoços de todos os tamanhos. Girafa do pescoço grande, girafa do pescoço pequeno, girafa do pescoço médio. Existia girafa com todos os tamanhos de pescoço. Só que o que é que aconteceu? As árvores daquela região onde as girafas viviam, que tinham as folhas médias e baixas, começaram a morrer. Só sobraram árvores com as folhas altas. Então, só as girafas que tinham o pescoço alto conseguiam se alimentar. As girafas que não conseguiam, que não tinham um pescoço longo o suficiente para se alimentar, elas morriam, conforme mostra aqui na imagem. E aí o que, que acontece ao longo do tempo? Só sobraram girafas do pescoço longo. Olha só que explicação mais interessante. Darwin ele falou, pessoal, que é o ambiente quem seleciona o mais apto a sobreviver. Nesse ambiente aqui, quem é que estava mais apto a sobreviver? Quem tinha um pescoço grande. Professor, mas e se nenhuma girafa tivesse o pescoço longo o suficiente para alcançar as folhas? Todas iriam morrer e hoje nós não teríamos mais girafas. Entendeu? Professor, e se as árvores das folhas grandes tivessem existido junto com as árvores das folhas médias? Então nós teríamos girafas de folhas de pescoço grande e de pescoço médio, certo? Entenderam? Então é assim, pessoal, o ambiente, ele seleciona aquele indivíduo mais apto a sobreviver. É por isso que, por exemplo, no Polo Norte você não encontra urso negro, você só encontra urso branco. Por quê? Porque naquele ambiente, pessoal, o pelo do urso branco vai facilitar com que ele se camufle na neve e caça melhor. Se surgisse um urso da pele preta, ele ia morrer, porque as presas iam ver ele de longe e iam conseguir fugir com uma facilidade maior. Então, o ambiente, ele diz, olha, a partir de agora só sobrevivem os indivíduos dessa forma. E aí os indivíduos que são de uma forma que não se adequam àquele ambiente, eles acabam morrendo, certo? Só que aí, pessoal, o que é que acontece? Vejam só. Olha só o exemplo da girafa aqui. A girafa do pescoço longo conseguia alcançar as folhas. A do pescoço médio e curto não conseguia, então elas morreram. Só sobraram a do pescoço longo. E o filho da girafa do pescoço longo nasce também com o pescoço longo, certo? Só que aí, pessoal, vejam só o que é que aconteceu. Deixa eu deixar aqui nesse slide e passar para esse outro aqui. Vejam só o que é que acontece. Ao longo do tempo, ao longo das eras, o ambiente ele vai ditando qual indivíduo é mais apto a sobreviver. Só que com o passar do tempo, esses indivíduos vão se transformando tanto para sobreviver àquele ambiente que eles acabam se transformando em uma ou várias espécies diferentes. Vejam só esse exemplo aqui. O nome desse passarinho aqui que vocês estão vendo, que só tem a cabeça dele, é o tentilhão, certo? O que é que acontece com o tentilhão?
O tentilhão, ele vive lá nas Ilhas Galápagos, certo? É um conjunto de ilhas chamadas de Ilhas Galápagos. E aí o que é que acontece? Quando esse passarinho ele chegou lá, eles eram todos iguais. Era uma população de passarinho tudo igual, chamados de tentilhões. Só que, pessoal, um grupo desses passarinhos, eles adquiriram o hábito de viver no solo e procurar por sementes e procurar por cactos para se alimentar. Outro grupo de passarinhos, desses passarinhos, que eram os mesmos, eles optaram por comer insetos e frutos. E outros passarinhos do mesmo grupo optaram por serem cantadores, né? Por cantarem melhor. Só para que vocês entendam. Pessoal, vejam só. Uns optaram por sementes, outros por cactos, outros por frutos, outros por insetos, outros por cantar melhor, certo? E aí o que é que vai acontecer? Os passarinhos que eram todos iguais, certo? Lembrem disso. O grupo de passarinho que se alimentava de sementes e de cactos, eles desenvolveram um bico maior. Para quê? Para quebrar sementes e para poder conseguir comer o cacto sem se furar nos espinhos. O grupo de insetos o grupo de passarinhos que desenvolveu o hábito de se alimentar de insetos, desenvolveu o bico mais alongado, que era para tirar os insetos com mais facilidade das cascas das árvores. Pessoal, no final, certo? Lembre que esses passarinhos eram todos iguais. No final, se formou uma série de pássaros diferentes, certo? Uma série de pássaros com bicos diferentes. Eram todos iguais, certo? Mas eles evoluíram e se tornaram pássaros com bicos diferentes. Para quê? Para se adequar ao seu estilo de vida. Então lembrem, chegaram todos iguais, mas devido aos seus hábitos, eles foram se tornando diferentes, certo? É isso que a evolução ela propõe, pessoal. É isso que ela propõe, que a partir de uma espécie eu posso formar várias outras, certo? Professor, mas aqui, será que aqui nesse grupo de passarinhos que eram todos iguais, mas nesse grupo de passarinhos que resolveu se alimentar de sementes, que tem um bico mais forte, será que não nasceu aqui um passarinho que tinha um bico fino? Provavelmente. Só que ele não iria sobreviver. Porque se ele se alimenta de semente e ele desenvolver um bico fino, ele não ia conseguir se alimentar direito e ia morrer. Só sobrevivem se alimentando de sementes quem tem um bico maior, que é para quebrar a semente. Certo? Então, pessoal, vejam só. O ambiente, ele vai determinar como que aquela espécie vai ser. Certo? É o ambiente quem determina. E a partir daí ocorre a evolução. Então, olha, chegaram todos iguais, mas devido aos ambientes diferentes que eles estavam, no solo, nas árvores, se alimentando disso, se alimentando daquilo, eles foram forçados a evoluir para poder sobreviver. Professor, e se eles não conseguissem evoluir, eles iriam morrer e iriam entrar em extinção, certo? Pessoal, tem um exemplo bem interessante, que é o exemplo do deserto do Saara. O deserto do Saara, ele era uma floresta igual à Amazônia. Era uma floresta tropical. Tinha árvores, tinha animais, tinha micro-organismos, tinha uma série de coisas. E aí o que é que aconteceu? Por conta dessas mudanças que acontecem na Terra, a floresta começou a morrer para se transformar num deserto. E os seres vivos que ali viviam? O que será que aconteceu com eles? Eles foram obrigados a evoluir, a mudar. Se o bicho ele vivia na floresta, ele foi obrigado a evoluir para poder sobreviver no deserto. Certo? Porque a floresta se transformou num deserto. Professor, e se ele não conseguiu evoluir? Se ele não conseguiu evoluir, pessoal, então aquela espécie foi extinta. Certo? Então vejam só o ponto que eu quero chegar. Olhem aqui de novo essa explicação. Era um grupo de pássaros. E um grupo de pássaros se tornou em vários grupos diferentes. Professor, e acabou aqui? Não, não acabou não. A evolução continua.
Se o ambiente em que eles vivem mudar, eles vão evoluir para outra coisa e depois para outra coisa e assim vai. Vou dar um exemplo para vocês interessante. Vocês sabiam, por exemplo, que a baleia que nós temos hoje, as baleias que nós temos hoje, elas foram animais terrestres no passado. Num passado bem distante, elas eram animais terrestres, parecidos com cães, acreditam? E aí, elas foram evoluindo, 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 até que se tornaram os animais aquáticos que nós conhecemos hoje, certo? Então, pessoal, todas as formas de vida na Terra, incluindo nós, seres humanos, passaram por processos de evolução. E aí chega o ponto mais interessante que eu quero falar para vocês. Se uma espécie, aqui nós temos um passarinho, uma espécie se transforma em várias, isso significa dizer, pessoal, que se nós fôssemos voltando no tempo, voltando no tempo, voltando no tempo, nós chegaríamos em um ponto que só existiria uma espécie de ser vivo na Terra. E essa espécie de ser vivo na Terra foi a que deu origem a todos os seres vivos que nós encontramos hoje. Olha só que legal. Então, pessoal, lá no passado, num passado bem longínquo, num passado bem distante, bem longínquo, todas as espécies que existem na Terra, na verdade, vieram de uma única espécie. Professor, todas, plantas, animais, fungos, todos os seres vivos que nós encontramos na Terra, lá no passado bem distante, eles vieram de um único ser vivo. Esse ser vivo foi evoluindo, se transformou em outros, esses outros em outros, e assim a vida foi se diversificando até chegar no ponto que é hoje, certo? Então, mesmo nós e as plantas, nós temos um parentesco lá atrás. Nós temos um ponto em comum lá no passado bem distante, certo? Então, pessoal, todos nós, todos os seres vivos, compartilham de um ancestral comum, certo? De um ancestral comum lá no passado distante, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Todos os seres vivos. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, certo? A gente vai estudar mais disso daí, se eu tá estudando.